Esse vídeo é para eu traduzir o juridiquês para o português e você acompanhar o seu processo judicial junto comigo, para a gente construir toda a solução junto e você entender o que está acontecendo no seu processo. Então, quando eu falar petição inicial, contestação, impugnação, está concluído para despacho, você entender de uma vez por todas o que significa e o processo ficar cada vez mais tangível para você. Então, se você quer saber sobre isso, venha comigo nesse vídeo que eu vou explicar todos os conceitos para você. Quando eu der entrada no processo, é porque eu parto do pressuposto que todos os documentos já tá tudo certinho, a procuração já está assinada, a declaração de pobreza já está assinada, tá? Então esse vídeo é a partir do momento que eu dei entrada na justiça com o seu caso. Primeira diferenciação importante, a diferença entre justiça comum e juizado. Justiça comum são as causas de família, as causas mais complexas que precisam de alguma perícia ou causas maiores do que 40 salários mínimos. Então, quando a gente fala de entrar na justiça comum, significa que tem essas características. O juizado, em contrapartida, são causas mais simples, menos complexas, que não precisam de tantas provas periciais. O valor da causa é um valor bem mais abaixo, né, que é até 40 salários mínimos. Então, essa é a diferenciação de justiça comum e justiça e juizado. Causas de família nunca vão ser no juizado, porque todas as causas de família, por mais que seja por acordo, elas são complexas. Então, principalmente quando envolver menores e tudo, nunca causa de família está no juizado. Outra diferenciação importante é a primeira e segunda instância. A gente sempre entra com um processo na primeira instância, que é o juiz, que está lá, um ser humano, pessoa física, que ele vai julgar o seu processo. Ele é na primeira instância. É nesse momento que a gente conta a nossa versão dos fatos, né? O que aconteceu, o que a gente acha que foi lesado, o que a gente acha que tem direito. Então é esse momento que a gente conta e esse momento que a gente apresenta todas as provas. Só vai para a segunda instância quando o juiz de primeira instância já passou por tudo isso, ele decidiu, que é quando sai uma sentença, a gente não ficou satisfeito com essa sentença, ou a outra parte não ficou satisfeito com essa sentença, e aí recorre, né, faz o recurso de apelação, que é quando o processo passa de primeira instância para a segunda instância. Na segunda instância, o seu processo ele vai ser julgado por desembargadores, ou seja, não são juízes mais. São os juízes que fizeram carreira no TJ e foram promovidos a desembargadores. E outra diferença importante é, na segunda instância a gente não produz mais provas, as provas que são utilizadas em segunda instância são as que foram constituídas em primeira instância e a partir desse momento, da segunda instância, seu processo vai ser julgado por 3 desembargadores. Então diminui bastante a chance de erro, porque agora não é mais um ser humano, uma pessoa física que vai julgar, vão ser 3 seres humanos, então diminui bastante a chance de erro. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre como que funciona seu processo na prática. Eu vou tentar trazer para vocês uma coisa que é muito abstrata, que a gente não entende nada, para como que você vai entender o seu processo e acompanhar junto comigo. Vou te ensinar como que se acessa a sua movimentação e o que significa cada conceito jurídico ali que está no site do tribunal. A primeira atuação do advogado, depois de recolher todos os documentos e está tudo certinho, é a redação da petição inicial. Petição inicial é onde o autor, que é a pessoa que acha que tem o direito, ele conta a versão dos fatos dele. Eu quero me divorciar, meu voo atrasou, ele me bateu. Então ele conta o que aconteceu. E aí o advogado fundamenta juridicamente ali, que a gente fundamenta no tópico do direito dentro da petição inicial, por que a gente acha e argumenta que o nosso cliente, o autor, tem o direito. Então é nesse momento da petição inicial que a gente conta a nossa versão dos fatos, que a gente argumenta juridicamente, embasado em lei, aquilo que a gente está falando, e o momento da gente pedir o que eu quero, o que eu estou pedindo para o juiz. Eu quero ficar com a guarda do meu filho.
Ah, eu quero me divorciar. Então é esse momento que a gente pede alguma coisa para o juiz. E é nesse momento, na hora que a gente distribui a petição inicial, que a gente junta todos os documentos, é nessa parte que a gente faz toda a prova documental. E quando a gente distribui o processo no sistema do tribunal, gera um númerozinho em que eu sempre mando para você e você tem acesso com esse número à movimentação do seu processo. Só a partir da distribuição e de gerar esse número que existe processo. Então, a partir do momento que a gente dá entrada na petição inicial, que agora você já sabe o conceito de dar entrada na petição inicial e distribuir um processo, por enquanto a gente está falando só da parte autora, né? Que é quem entrou com o processo, quem iniciou o processo. A próxima etapa é a citação do réu. Até que o réu seja citado, ele nem sabe da existência do processo ainda. A citação do réu significa que ou um oficial de justiça ou o carteiro, que hoje em dia está indo muito por aviso de recebimento, as citações, ele vai até a sua casa e fala assim: ô fulano, existe um processo contra você, vem aqui se defender. Nesse momento que ocorre a citação. E aí que o réu toma ciência da existência daquele processo. Isso funciona para a justiça comum, juizado, tá? Então o réu tem que ser citado, ele tem que ser convidado a integrar a demanda, né, o processo, ele tomar conhecimento. Antes disso, não existe processo para o réu, ele não tem que cumprir nenhuma decisão ainda. Então, o réu, convidado a participar do processo, ele tem que escolher um advogado, né, nomear o advogado dele ali, e aí ele vai ser citado para ou ele comparecer na audiência de conciliação, que é uma tentativa das partes tentarem fazer um acordo. Essa audiência é conduzida por um conciliador e não é pelo juiz. E o objetivo dessa audiência é só ver se tem acordo, possibilidade de acordo ou não. E aí ele tem que comparecer nessa audiência. Se não tiver acordo nessa audiência, ele tem direito de apresentar a defesa dele, que é a contestação. Então, na petição inicial, a gente apresenta a nossa versão dos fatos. Na defesa dele, que é a contestação, ele apresenta a versão dos fatos dele e junta todos os documentos que ele achar necessário ele juntar. Quando o réu apresenta lá a contestação e junta todos os documentos que ele acha que ele deve juntar, é dada a oportunidade novamente para o autor falar dessa defesa, né? Que é a que a gente chama de impugnação. Então, impugnação é o momento da gente falar da defesa que foi apresentada. Porque quando a gente entra com a petição inicial, o réu já tem acesso a todos os nossos documentos. Como a gente não teve acesso aos documentos dele ainda na contestação, é dada a oportunidade da gente falar de novo. Então, para ficar mais fácil aqui na linha do tempo, petição inicial, audiência de conciliação, contestação e impugnação. Depois da impugnação, nós temos duas possibilidades. Se não tiver mais provas a produzir, é dada a sentença, que é quando o juiz decide. Então, alguns casos que o processo pode ir para a sentença, para o juiz decidir, sem precisar de produzir mais provas. Por exemplo, meu voo atrasou, meu nome foi negativado indevidamente, ação de cobrança. Esses são processos simples que a gente não precisa produzir mais provas para convencer o juiz que aquela nossa versão é verdadeira. Então, a partir da impugnação, pode ir para a sentença, daí o juiz decide quem tem razão, se é o autor ou se é o réu. A sentença é basicamente isso, o juiz decide quem tem razão. A outra possibilidade, depois da impugnação, é a gente ter mais provas a produzir. Então, eu preciso ouvir o depoimento das partes, eu tenho testemunhas para ser ouvida, eu tenho laudo pericial para ser feito, eu quero que espeça ofício para o banco para ver quanto que o pai da criança ganha. Então, essas são outras provas a serem produzidas ao longo do processo. Se você tiver provas a produzir, a gente tem a designação da audiência de instrução e julgamento, que é o momento que o juiz vai ouvir as testemunhas e ouvir as partes. Então, se a partir do momento da impugnação tiver outras provas, a gente tem que especificar as provas que a gente quer que seja produzida e pedir a audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas e partes. Depois disso, especificar a prova, marcar a audiência de conciliação e cumprir as outras provas que a gente tem para produzir, como é o caso de perícia, como é expedir algum ofício. Quando essas provas estão cumpridas, aí sim vai para a sentença.
Essas movimentações que eu falei para vocês é a parte que cabe a mim, advogada, passar para vocês, né? O que é a minha responsabilidade? Eu tenho que redigir a petição inicial, eu tenho que redigir a contestação. Então essa é a minha parte do que eu faço para vocês. Mas existem algumas outras movimentações que não dependem de mim, dependem do juiz, depende do Ministério Público. Se tem uma audiência marcada, não tem muito o que a gente, advogado, fazer. A gente não consegue antecipar uma audiência. Se está concluído para despacho, a gente tem que aguardar a decisão do juiz. Concluído para despacho eu não falei nesse vídeo, mas de propósito, porque eu escrevi um artigo sobre isso no nosso site. Então acesse o nosso artigo lá, meu site é lemesteixeiradvocacia.com.br. Tem todas as movimentações, tem muita movimentação, inclusive do que não depende de mim, do que depende dos outros órgãos. Concluso para despachos, cumpra-se, enfim, ouvir a outra parte. Tem muitas outras movimentações para vocês saberem o que significa aí o juridiquês traduzido aí para o português. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe com quem você acha que deve saber sobre o que significa as movimentações processuais e me ajude a tornar o seu processo mais simples e participe comigo, seja um sujeito ativo do seu processo. Qualquer dúvida, continuo à disposição.